na cultura todo um ritual para se despedir dos seus entes queridos. Então, só os sepultamentos, aliás, só a lamentação pela perda durava em torno de 70 dias. Então, eles passavam 70 dias lamentando a morte. Quando Jacó morreu, o outro patriarca, eles lamentaram 70 dias. E aí, depois, José ainda lamentou mais alguns dias. Então, interessante isso é nos patriarcas. No povo de Israel também, tem mais uma vez, Nadab e Abiú morrem, e aí o Senhor fala para os israelitas que eles poderiam ficar de luto. É interessante isso. Deus fala, ei, vocês podem ficar de luto. Luto na vida de Davi, morte do seu filho Absalão, e a Bíblia diz que Davi chorava e lamentava, a ponto de alguém o repreender e dizer, ei, cara, você está chorando pelo inimigo. Teu filho estava querendo te matar, roubou o trono, e aí tu está chorando. E ele estava lá se derramando em lágrimas. Mas teve outro que sofreu luto. Jesus, gente. Pelo que parece, Jesus também perdeu José, seu pai adotivo, num período da sua adolescência. E é lindo isso, porque a Bíblia, ela vai dizer, ela deixa claro essa perca de Jesus, e aí isso é consolo para mim e para você. Como é que Jesus lidou com o luto? E aí mais à frente, Jesus ameniza a dor e o luto também. Tanto em Lucas 7,13, ele sente compaixão daquela viúva que ia enterrar seu filho, a viúva de Naim, lembra? O filho da viúva de Naim, ela está passando o cortejo, Jesus olha, sente compaixão, vai lá, toca e ressuscita. Jesus tem compaixão dos enlutados. Só para lembrar vocês sobre isso. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de você. Jesus também se compadece com o luto, a ponto de um versículo da Bíblia dizer, Jesus chorou. É quando Marta e Maria perdem seu amado irmão Lázaro, e Jesus, ao olhar aquela situação, a Bíblia fala que ele sente profunda indignação e grande angústia com aquele quadro de como o pecado fez isso, né? Traz a morte, que traz tristeza, que traz angústia para aqueles que perdem. E aí Jesus chora por causa disso, mas Jesus opera um milagre. Então Jesus se compadece. E aí, por fim, temos uma promessa de que toda dor será curada. Apocalipse 21:4 diz, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, mas nem tristeza, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Então, Jesus que diz, eu vim para trazer o reino, ele antecipa, ele nos dá vislumbres da antecipação desse reino. O que é que vai acontecer nesse reino? Não vai ter mais morte. Por isso que ele ressuscita um morto para dizer, ei, o que está acontecendo agora, vocês vão experimentar para todo sempre, no dia que eu vi para restaurar todas as coisas. Então, só para essa introdução aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, e aí deixa eu ir aqui com as perguntas. Bom, então vamos lá, querida Lu, querida Tainara, o que a psicologia apresenta no que se refere à morte e perda? Vamos começar logo com isso. Lu. E Tainara vai aqui também. A psicologia tem muito a dizer a respeito disso, né? Sobre morte e sobre perda. A gente sabe que luto fala de quê? Né? Fala de perdas. E as perdas não necessariamente serão apenas sobre morte. A gente tem luto por um divórcio no casamento, por uma história mal resolvida, né? Um distanciamento entre amigos. Algumas pessoas que perdem pets. Eu atendi esses dias uma pessoa em profundo luto por conta do cachorrinho de estimação dela. Né? Então, a gente passa pela vida diversos lutos.
né? E muitas vezes a gente não consegue lidar bem com o luto, principalmente na nossa sociedade atual, que não consegue lidar bem com a dor, com a tristeza. A gente vive muito falsas alegrias, né? O mundo contemporâneo pede isso de nós. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como lidar com alguém que está vivendo um processo de luto, e a gente vai ver isso. O que é o luto, então? Tem uma escritora, uma médica que trabalha com cuidados paliativos, a Ana Cláudia Quintana, não sei se você já ouviu falar. Ela tem um livro que o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí ela vai dizer o seguinte, que quando você perde uma pessoa muito querida, um amor, é como se, ela faz uma metáfora muito interessante, ela diz que é como se a gente entrasse numa caverna. E a entrada, aliás, a saída da caverna é totalmente diferente da entrada. Nós vamos procurar cavar essa saída, porque quando sairmos dela, nós não vamos mais encontrar aquela vida que nós tínhamos antes com o nosso amado. Naquela nova jornada, não existe mais aquela pessoa. E aí é uma travessia. A gente diz muito que o luto é o quê? É um processo, não é um evento. Não é algo que aconteceu aqui, aquele nosso amado morreu, e aí a gente enterra, e o que é que a sociedade diz? Segue com a vida. A vida continua. Não é assim, né? Então, a gente vai encontrar uma nova vida totalmente diferente. É um processo extremamente dolorido, mas que precisa ser feito. Ele precisa ser feito. Você precisa chegar do outro lado, né, desse processo. Tainá, você quer... Tainara. Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Continuo me chamando Tainara. E o que dizer sobre o luto, não é? O luto e as suas faces. A morte é um evento que todo mundo sabe que vai ocorrer, que todo mundo entende que vai acontecer, mas ninguém quer passar por ele. Quer ver só? Quem ama Jesus e quer encontrar com ele, levanta a mão. Amém? Todos. Quem quer ir agora? Olha só como é interessante. Olha só como é interessante. Mesmo nós que temos uma espiritualidade, que temos um consolo, que temos respostas, por mais simples que elas sejam, temos alguma resposta, nós ainda assim não queremos ir. Porque a morte, ela é o grande inevitável. Mas você não precisa exatamente passar pela morte física para entender a dor de um luto. Existem lutos coletivos, que vão ser falados mais à frente. Existe o luto até pela perda de um sentido, como é o meu caso. Eu tenho trabalhado o meu autoluto em questão da minha visão, que está dando tchau. Mas a gente precisa entender que nós temos um corpo, uma estrutura, uma mente preparada para o enfrentamento, para a adaptação, para a passagem. O nosso tema é atravessar o luto sem permitir que ele nos atravesse. Porque o luto, ele pode ser atravessado. Mas nós não podemos permitir que ele nos atravesse ao ponto de nos paralisar. Então, a nossa tarefa enquanto seres humanos é nos organizar para esse grande encontro que é o fim da vida. E pensar nele não como um horror, mas sim como um começo. Porque, afinal, nós temos promessa. Mas é incrível que, a depender da cultura, a morte ela é celebrada, a morte ela é comemorada, a morte ela é bem-vinda. E a morte ela está muito presente na nossa literatura. Romeu e Julieta, Drácula, o Santo Graal, a Pedra Filosofal.
Enfim, a morte, ela habita o imaginário do ser humano. O nosso Senhor Jesus enfrentou a dor humana da morte no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele pediu ao próprio Deus para afastar, sabendo ele que dele ia beber. Então, que nós possamos, como irmãos em Cristo, entender que a morte faz parte, mas também que Cristo venceu a morte. Que bom. Então, a gente já deu uma introdução aqui, eu dei uma introdução sobre o que a Bíblia diz, mas eu queria ouvir um pouco até de vocês mesmos. Né? O que a Bíblia diz? Né? Como é que vocês, por serem psicólogas e lidarem com isso, eu acho que muitas vezes, né, receber pessoas enlutadas, e vocês falam de algo interessante, que o luto não é só a perda de uma pessoa, mas um casamento que se foi, uma aposentadoria. Eu acho interessante que o Lewis, ele fala algo que, quando você perde um amigo, quando você perde uma pessoa, você morre de algo de você que era colocado dessa pessoa. Por exemplo, você atende um amigo e diz assim, meu chapa, é o único que você trata como meu chapa. Quando ele morre, esse meu chapa vai embora. Mas falou, você ia falar algo. Eu ia falar exatamente isso, que o luto é o preço do amor, né? E assim, quanto mais você ama, com certeza, muito maior será a sua dor. E aí, você falando essa questão de o meu chapa, aquela pessoa ela não vai mais existir aqui, né, na nossa vida, aqui na humanidade. Você nunca mais vai vê-la. Você nunca mais vai ouvir essa voz aí. Como vai, meu chapa? Né? E aí, mano, essas palavras, se for um filho, mãe, né, faz aquele arroz quentinho, possivelmente você não vai mais ouvir. Você não vai mais se ver no olho do outro, desse outro que te valida, que está contigo, né? E assim, respondendo à pergunta do pastor Daniel sobre o que é que sobre a questão da espiritualidade na clínica, no consultório. Gente, nessas horas, vivenciar o luto, quando a pessoa tem uma espiritualidade, com certeza é um processo muito mais fácil dela vivenciar. Então, a espiritualidade ajuda nesse processo de travessia. Sim, não resta dúvida, não resta dúvida. Isso, independentemente de ser crente, se ele está envolvido com alguma espiritualidade, com algum movimento místico, isso o ajuda a passar. Isso ajuda a passar, porque é tão interessante, o luto ele mexe com todas as dimensões do ser humano, né? Emocionais, física, espiritual. Muitas vezes, aquela pessoa chega no consultório com muita raiva de Deus. Por quê? Por que foi comigo? Por que foi com o meu amado? Foi com o meu marido? Né? Por que foi comigo? Por que ele não cuidou? Né? Por que ele deixou isso acontecer? Ele não merecia isso. Então, são infinitos questionamentos. Mas também tem aquelas pessoas que, passado esse momento de raiva, aí ela diz assim, eu não tenho mais ninguém a quem me apegar. E aí elas vão para o lado da espiritualidade, seja que referência for, né, essa espiritualidade. Legal. Deixa eu... Falando, talvez trazendo só um pouco, quanto tempo dura, Tainá, o processo? Tem algum, a gente pode dizer assim, rapaz, o luto tem um tempo definido e o que passa daquilo é frescura. Acabou, cara, vira a página. Como é que a gente pensa sobre isso? É assim, quando se trata da alma humana, da subjetividade, eu particularmente, não gosto de colocar datas. O luto, ele é uma vivência que precisa ser vivida, jamais ignorada. Nós vamos ver mais à frente os tipos de luto, aquele luto que é adiado, aquele luto que não é recebido e assim por diante. Nós precisamos entender que cada ser humano ele é único. Ninguém tem um DNA igual ao seu.
Ninguém tem uma voz igual à sua. Pode ter parecidos, mas ninguém tem a mesma voz exata. Até gêmeos idênticos têm as suas peculiaridades. Então, com o luto, é a mesma situação. Cada pessoa vai viver um luto a seu modo. Mas este luto precisa ser vivido. Eu não acredito, particularmente, como estudiosa da subjetividade humana, que nós possamos taxar. Existe o luto patológico, existem os traços, mas o luto não, ele deve ser contemplado na sua inteireza. Ele deve ser contemplado como algo que acontece com você, mas que ao mesmo tempo é parte de você, é o seu modo de lidar com aquilo. Remetendo sobre a questão da espiritualidade, eu estava vendo um vídeo esses dias da Raquel de Queiroz, grande escritora, ícone da cultura cearense. Ela vai dizer que uma pessoa sem espiritualidade é muito difícil. Ela foi muito infeliz porque ela perdeu um ente querido e não tinha a quem se apegar. Não tinha a espiritualidade. Então, ela dizendo, quem tem a espiritualidade é muito feliz. É muito feliz porque tem esperança. Ela falando, né? Eu que acredito no material, não tenho essa esperança, não tive ninguém a quem me apegar. Então, olha que tristeza. Olha que visão míope. Mas ela conseguiu reconhecer a importância da espiritualidade. É tanto que muitas religiões elas acabam atraindo pessoas por conta dessa promessa, desse consolo. Mas é claro que o nosso maior exemplo é Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. E com ele nós podemos vencer também. Amém. E quais os tipos de luto, então? A partir daí, né? Ok. Existe esse tipo, essa coisa, tipo, tem um luto assim, assado? Tem. Nós temos vários tipos de luto. Nós vamos contemplar aqui, acho que 5 ou 6 que nós colocamos, né? Nós temos o luto normal, que a gente chama de normal ou natural, que é aquele luto onde você vai passar por todas as fases. Em algum momento a gente vai falar sobre as fases do luto. Com muita dor, com muito sofrimento, né? No primeiro momento você vai ter o quê? Você vai ter negação, você vai ter raiva, você vai tentar barganhar, tudo isso aí. Mas esse luto aí, apesar de toda a vivência da dor e do sofrimento, você consegue ir amenizando essa dor, até ela se transformar em saudade, né? Ela nunca vai deixar de existir. Quando você perde alguém querido, amado, essa pessoa ela passa a morar onde? Dentro de você. Né? Não é que fica tudo bem, pronto, cheguei lá, vai ficar tudo bem. Não, não é assim. Mas você vai conseguir dar prosseguimento à sua vida, aos seus afazeres, sem a presença daquela pessoa, ainda com dor, mas você consegue seguir. Nós temos o luto patológico, né? Ou o luto complicado, como muitas vezes é chamado. Esse luto, inclusive no ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde colocou como uma doença, né? Olha só, uma doença. O luto virou uma doença, né? A gente sabe que em alguns casos pode levar a uma depressão maior. Mas, na verdade, o luto não é uma doença. O luto é uma tristeza, é uma dor, né? Como o pastor Daniel falou lá no início, a Bíblia fala sobre luto. Então, o luto patológico é aquele luto onde a intensidade, o que vai diferenciar é principalmente a intensidade da dor, do sofrimento. Aquela pessoa ela não consegue, como a outra, ela vai seguindo, né? E ela vai começando a dar continuidade, ela não consegue. Geralmente vai aumentando a intensidade da dor. E o foco principal dela é aonde?
na pessoa que se foi, na pessoa que não está mais aqui. Então, ela fica incapacitada de trabalhar, né, de viver a sua própria vida. Então, esse é o luto patológico. E aí, nesses casos, ela precisa de muito mais ajuda, principalmente de uma ajuda especializada. Exatamente. Viu? Depois do luto patológico, nós falamos um pouquinho sobre o luto antecipatório. O luto antecipatório, o nome já diz, vamos dizer, quando alguém recebe um diagnóstico que ameaça de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Ali, os familiares e a pessoa também já começa a viver o quê? Aquele luto. Né? Porque não sabemos quando, mas sabemos que aquela doença certamente vai levar aquela pessoa a uma morte. Esse luto antecipatório, de alguma forma, alguns autores falam que ele é um pouco mais leve. Por quê? Porque dá tempo de uma despedida, dá tempo de conversar questões que você tem a resolver com essa pessoa, sabe? Você vivencia momentos com ela, né? Se retrata, planeja. A nossa cultura, infelizmente, não fala de luto abertamente, é um tabu, né? A Tainara falou aí que algumas culturas, elas misturam dor, celebração e tristeza, né? E isso é possível. Mas aqui, quando a gente vai falar de luto, gente, o que é que as pessoas dizem? De luto não, de morte. Pelo amor de Deus, não fala disso não, tu vai atrair. Para aqueles que são mais, sei lá, não lembrei agora a palavra, mas eles dizem até assim, bate na madeira. Sim. Bate na madeira para não atrair, supersticiosos, né? Bate na madeira para não atrair. Eu mesma, em alguns momentos da vida, numa roda de conversa, eu gosto de dizer, gente, quando eu morrer, sim, de uma forma mais ou menos natural, né? Pelo amor de Deus, não fala sobre isso, não. E os nossos filhos também, eles morrem de medo de quando a gente vai tocar nesse assunto. Não quero nem ouvir falar disso. E, como foi já dito aqui, é a nossa maior certeza, gente. Se a gente nasce, se nós estamos vivos, nós vamos o quê? Morrer. Nós vamos morrer, né? Então, não nos preparamos, é muito difícil se preparar para esse momento, mas é necessário. Então, o luto antecipatório é esse, né? Quando você já sabe que possivelmente essa pessoa vai à morte. Tem o luto não reconhecido. A comunidade, o lugar que aquela pessoa está inserida, ela não reconhece a dor daquela pessoa. Vamos dizer aqui um divórcio. Então, uma das pessoas não queria, somente o outro queria, e aquela pessoa entra num luto, e um luto profundo até. Mas a comunidade não reconhece aquilo, né? Alguém que se aposenta e não se preparou para uma aposentadoria, também pode ser o exemplo de um luto não reconhecido. Alguém que perde um bebezinho com 2 meses de gestação, exemplo de um luto não reconhecido, né? O luto não reconhecido, ele é muito mais doloroso. Por quê? Porque ninguém reconhece a dor dessa pessoa, né? Então, ela passa por esse processo praticamente sozinha. Uhum. Aí nós temos o luto atrasado ou adiado. O luto atrasado ou adiado é aquele que é como se fosse a pessoa ainda estivesse vivendo a fase da negação, né? Eu não me permito viver esse luto. Eu vou passando, né? Jogando de lado e não entro em contato com o luto. Eu lembro de uma pessoa que eu atendia que ela perdeu o marido no período da pandemia. E ela foi para esse lugar do luto adiado. Era muito interessante para não dizer outra coisa,
que mexia contigo. Quando ela vinha falar, porque naquela época vocês sabem como era, não dava para você, né, nem enterrar o teu amado, essas coisas todas. E ele foi cremado, né? E aí ela ia me contar algumas coisas, e ela dizia assim: pronto, está aqui. Eu recebi uma garrafinha e ali era ele. E aí ela ia contar o processo de como ele queria que tivesse sido, né? Ela queria jogar no mar, essas coisas todas. E ela ia, muitas vezes ia se ater a como ela chegou na água, como ela caiu. Ela relatava uma história como se fosse uma outra pessoa. Não tinha nada a ver com a vivência de sofrimento dela. E esse luto atrasado ou adiado é muito complicado, porque quando ele vem... Porque ele vem. Gente, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Já teve 8 anos, né? 6 meses. Depois de 1 ano, ela chegou o luto chegou para ela com uma depressão muito, muito forte. Então, assim, esse é o luto adiado ou luto atrasado. É quando você não olha para aquilo ali, né? Quer falar, pastor, alguma coisa sobre isso? Eu acho que quando você falou sobre isso, a gente estava até conversando, que eu passei por esse luto atrasado e adiado quando eu perdi meu primeiro irmão, né? Então, eu fui para resolver. Eu sou de São Luís do Maranhão, saí daqui para resolver as coisas. Cheguei lá, eu não tive como chorar. Eu estava para resolver. Comprou o caixão, vai enterrar onde, quanto é que precisa, e faz tudo aquele negócio, ufa. E aí a dor, e a Jaque, minha esposa, perguntando: e aí, você não vai chorar, não? E aí, você não vai sentir a dor, não? Não, tudo certo, tudo certo. De 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu estouro com um choro que eu nunca tinha chorado, lembrando dele, lá na sala da minha casa. Então, foi muito tempo de choro. Mas, consequentemente, isso, antes, pressão alta, dores de cabeça... sonhos, corpo somatizando, né? Tudo somatizando, 5 anos, né? Então, só para dizer que eu vivi esse luto atrasado e adiado. Uhum. E aí o luto coletivo, né? E o luto coletivo, né? O luto coletivo, a gente viveu esse luto, tem vivido esses últimos anos. Nós temos vivido vários Pandemia, lutos né? coletivos. Pandemia, isso mesmo, pastor. Pandemia, agora a queda desse avião, né? O que mais? A enchente. A morte do Silvio Santos também, né? Acabou Curiosamente. sendo. As eleições também foram um negócio terrível, né? Para muitos. Quem perdeu, Sim. quem ganhou, foi de fato, foi luta, enfim. Assim, é tão interessante, gente, como esse assunto ele perpassa cada camada de nossas vidas, né? A Lu comentando maravilhosamente sobre os tipos de luto e eu visualizando aqui os momentos da minha vida onde eu passei por pequenos lutos, pequenos assim, nada ao se comparar com a morte, é claro, mas um luto válido. E eu pensando, nossa, eu vivi desse jeito, eu disse desse jeito. Me lembrou muito da história de uma criança que eu atendi uma vez. O pai dele era caminhoneiro. E esse pai acabou indo e não voltando. E foi muito complicado para nós, na época, administrar para essa criança, porque na cabecinha dele, ele tinha 9 anos na época, o pai ia voltar a qualquer momento. Ele tinha o costume já de esperar pelo pai. Então, assim, o que nós fizemos para ajudar aquela criança naquele momento? Nós simulamos uma festa de despedida para o pai. Nós colocamos algumas fotos, alguns balões, um bolo, como se fosse realmente um aniversário. E nós celebramos a viagem do papai para o céu. Em outro momento, também trabalhando com crianças, eu trabalhei há algum tempo, na escola nós fizemos um pai com um papel. As crianças pequenas, de 3 anos para baixo, elas passaram 1 semana com este pai na sala de aula. E foi incrível, porque muitas crianças chegavam, davam um bom dia para o papai, muitas crianças desenhavam perto do papai. Teve alguns casos que a criança abraçava o papai e não queria ir embora mais da escola, porque aquele papai estava lá. E no final daquela semana nós fizemos a despedida do papai.
Então, assim, a pessoa não tem necessariamente que estar morta para fazer você passar por um luto. Muitas vezes você pode estar em luto por um marido que é vivo, por um filho que é vivo, por alguém que é vivo, mas aquela pessoa está tão ausente da sua vida que parece até que ela se foi. Você está tão acostumado a levar esse caminho sem ela que o fato dela estar viva ou não chega a não fazer diferença. Mas, pequeno ou grande, o luto, ele nos atravessa. E o segredo é passar por ele, atravessando de volta. Crendo no final, como a Lu bem disse, sobre aquela caverna, crendo que há uma saída daquela caverna, né? E a gente falou, então, sobre os tipos, né? E a fase? Tem a fase... Temos Né, que 5 vocês fases, né? A Tainara pode falar um pouco sobre as fases, Tainara? Claro, claro. Então, gente, eu não vou falar na ordem certa, até porque elas não existem em uma ordem certa. Sim. Não é um jogo que, oba, passei aqui para a fase da negação, oba, subi de nível, oba, já estou aqui na fase da aceitação, ganhei. Não é assim. Nós vamos e voltamos. É uma montanha russa, como a Lu bem trouxe esse exemplo. É interessante porque quem vive um luto sabe que tem dias que você está assim, nossa, estou bem. Não, normal, aconteceu, é assim mesmo, bola para frente, vida que segue. Mas aí acontece alguma coisa que volta e meia você está, meu Deus, por que aconteceu comigo? As pessoas vêm muito falar isso para mim quando elas vão escrever o inventário delas, né? Quem fez o grupo de passos aí pode dizer que quando você vai escrever o seu inventário moral, você acaba lembrando desses lutos. Então, vamos lá para as fases, né? A primeira fase é a negação. Isso. Você não acredita naquilo. É uma coisa tão impressionante para você, tão chocante, que você simplesmente não consegue assimilar. Na sua cabeça, você vai acordar no dia seguinte, aquela pessoa vai estar ali, aquela voz vai te receber. Então, você nega. Não aconteceu nada. Não, normal, como o pastor deve ter atravessado. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Chorou? Não. Chorar para quê? Imagina. Existem aquelas pessoas que usam como um mecanismo de defesa a racionalização. Então, geralmente, aquela que diz, tinha que acontecer, já estava velho. Tinha que acontecer, deu uma pane no avião. É aquelas pessoas que vão colocar na caixinha da razão, quando, na verdade, só há emoção. E depois da negação, me falhou agora. A raiva, perfeito. A raiva, porque comigo, tem tanta gente boa, tem tanta gente ruim circulando por aí, isso acontecendo comigo. Essa fase da raiva, eu vou trazer uma parte pessoal minha, porque quando falamos do ser humano, a gente também se inclui, que quando eu passei pela cirurgia do ano passado, que a minha visão ela foi perdida consideravelmente, eu tive um momento de levantar o punho para o céu e dizer, Deus, por que eu? Tem tanto ladrão por aí, tem tanto assassino, tem tanta gente ruim que faz mal e é perfeito, sai ileso, não acontece nada. Eu sou crente, né? E eu aqui, que sempre vivi na igreja, vivi contigo, isso está acontecendo comigo. Eu fui nascer desse jeito. O que é engraçado, porque me lembra muito a passagem bíblica de Jó dizendo, maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que gerou minha mãe. Ele não falou contra Deus, mas ele falou contra si mesmo. Então, na raiva, a gente fica desnorteado, a gente fica se sentindo abandonado, a gente fica se sentindo traído. Traído pela pessoa que se foi, traído por Deus, traído pelas circunstâncias, traído pela vida, porque para nós é inconcebível. Tainara, só para essa última agora, né? Lá em São Luís, e eu fui convidado para pregar no culto lá do meu irmão, no domingo, né? E era um momento muito, muito, muito doloroso. A esperança que nós temos em Cristo. Meu irmão era líder de louvor também, então ele liderou louvor no sábado e no domingo. Domingo, depois do culto, ele passou mal e terça-feira ele veio a óbito, né? E aí, recebo a ligação 2 horas da manhã.
Aliás, recebo um casal lá em casa, 2 horas da manhã, dizendo: seu irmão faleceu. E aí eu pego um voo de madrugada, e era para eu estar lá, aqui para São Luís, 50 minutos de voo. Meu voo, não tinha voo direto, fui para Brasília. Cheguei em Brasília, estava um caos, não teve voo nesse dia. Então eu perdi toda a cerimônia. Cheguei lá no outro dia, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você pensa, você diz, por quê, né? E aí, quando eu fui convidado para cantar e para falar no culto, eu lembro o que a Tainara falou, eu lembro de pelo menos 5 vagabundos que poderiam ter morrido a bala lá na minha vizinhança. E isso te deixa com raiva. Cara, por quê? O cara é pai de família, um filho de 11 anos, deixa esposa. Deus, como é que é isso? E Deus não vai responder, porque Ele não deve nada a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele é Deus. Mas Ele começou a falar comigo através da promessa futura. Então, o que me fez passar, eu fiquei com raiva, chateado, triste. Mas eu lembro que o que me fez passar foi o texto que eu já li, Apocalipse. Diz assim, ei, eu vou restaurar todas as coisas. Mas, por enquanto, as coisas têm que ser assim, para a minha glória, né? Então, é só para dizer que eu experimentei essa raiva. Assim, é interessante porque, independente das experiências que nós estamos vivendo, elas nos tornam mais fortes. Como aprendemos no livro de Jó, Deus ele não é surpreendido. Deus ele não é pego de surpresa, ele não sai do controle. Muitas vezes somos nós, em nossa infantilidade, que achamos que nós estamos controlando alguma coisa, mas, na verdade, é Deus. Então, algo que me conscientizou muito a atravessar o meu luto, que eu ainda atravesso, porque é uma perda contínua, é aquela questão de, opa, eu tenho uma oportunidade aqui de me reinventar, de me refazer. Então, em seguida, continuando aqui sobre as fases do luto, após a raiva vem a fase da depressão, né? A barganha, né? Da barganha. Slide da barganha. Gente, desculpa, eu tô aqui tocando ao vivo. Tranquilo, vai lá. Barganha. Típico do ser humano, especialmente do brasileiro. Bora ver o que a gente faz aqui? Vamos negociar. Deus, se isso for renovado, eu nunca mais faço tal coisa. Eu lido com muitas questões de relacionamento, muita gente divorciada, e eu escuto muito isso. Na próxima vez, eu não vou agir desse jeito. Na próxima vez, eu vou fazer diferente. Na próxima vez que vierem conversar comigo em alguma rede social, eu não vou aceitar, e assim por diante. São barganhas. São pequenas negociações, porque o ser humano ele tenta a todo custo evitar a dor da frustração. Fugir. A barganha é uma tentativa de fuga. Fugir da dor, do inevitável, fugir do frustrante, fugir do eu não sei, fugir do desconhecido. Então, barganhamos, tentamos negociar. Mas nem sempre a nossa negociação ela é o suficiente. E então, nós vamos para a próxima fase, que é a depressão. É aquela fase do luto clássico, de se jogar na dor, na perda, de chorar, de realmente assumir. Estou enlutado. E agora? Eu vou para onde? Eu faço o quê? Eu vejo o quê? Eu leio o quê? Eu abraço a quem? Eu culpo a quem? É o momento de chorar. É o momento de se aprofundar, de mergulhar naquele sentimento. Uma vez eu atendi uma senhora que ela tinha perdido o marido há 10 anos. E eu fui me sentar na cadeira, ela, não. Esse aqui é o lugar do falecido. Aí ela aparece com o prato do falecido, a colher do falecido, o garfo do falecido, o copo do falecido. O quarto dele continua da mesma forma, as roupas continuam iguais, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Entenda, falar do luto é importante. As pessoas, nossa cultura, né, como a Lu bem explicou, diz, não fala isso não. Não chora mais não. Não, isso é besteira, não fica mais assim. Mas, na verdade, o luto é importante. Então, no trabalho com essa senhora, nós refizemos o funeral para ela. Nós simulamos ali um funeral, porque para muitas pessoas faltam a oportunidade de dizer um adeus.
A morte, ela é uma coisa violenta, inevitável, mas às vezes tem gente que precisa encerrar, sentir que encerrou o ciclo. Então existem pessoas que escrevem cartas, existem pessoas que colocam flores num lugar especial para aquela pessoa que se foi, porque ali é aquela forma de aceitar. Porque vem a próxima fase, né? Que é a aceitação. É quando aquela dor se assenta e ela vai ganhando outras facetas. De repente, para você que é enlutado, vai chegar o dia em que você não vai mais lembrar da voz daquela pessoa, da cor de cabelo, do cheiro do perfume. Você sabe que ela esteve ali e daqui a 100 anos nós não vamos estar aqui. Então, haverá outras pessoas que vão lembrar de nós e elas serão esquecidas e vão se lembrar e assim por diante, é um ciclo. Então, existe aquele momento de aceitar, onde a pessoa vai viver a própria vida, mas não do mesmo jeito que ela entrou na caverna do luto, mas sim mais forte, entendendo, com experiência, com muito amor por aquele que se foi, mas com o entendimento que a tarefa é seguir a vida até que a morte traga o reencontro. Muito bom. Ok. Ainda sobre essa fase da aceitação, eu fico imaginando que é como se você tivesse uma ferida aberta, o luto, né? Você está com uma ferida aberta e sangrando. Na fase da aceitação, vamos dizer que começou o quê? A cicatrização. Não está tudo bem resolvido, mas já tem uma casquinha ali que volta e meia pode ser que você vá o quê? Arrancar. Porque se você ouviu alguém falar, eu acho que a Tainá mencionou isso aqui, qualquer coisa, a fase do luto, o pastor Daniel, você tinha perguntado, não é uma fase linear, né? É a montanha-russa mesmo. E não tem um tempo determinado. Não tem um tempo determinado. É o tempo que a pessoa precisar para elaborar, para ressignificar essa dor. Então, a feridinha ela pode se abrir e daqui a pouco você melhora, depois você sente um cheiro de um perfume, ou uma comida que alguém ofereceu, ou um lugar que você visita e você pensa, seria tão bom, ela ia adorar estar aqui comigo, ou ele ia adorar estar aqui comigo. Então, na fase da aceitação, você pode voltar lá para a primeira fase, tá? Alguma sugestão aí para enfrentar o luto de maneira saudável, né? Agora, eu acho que isso é importante, né? Sim. Podem nos ajudar Podemos a pensar. passar aí. Podemos. Um dos primeiros pontos que a gente sempre fala é: permita-se sentir. Não fuja da sua dor, né? Sinta. Entre nessa dor, dê nome a essa dor, porque a gente não passa por aquilo que a gente não sente. Eu estava compartilhando inicialmente com o pastor e a Tainara, que uma pessoa que eu atendi, ela tinha perdido o filho há menos de um mês. E as pessoas estavam pedindo que ela parasse de chorar, que ela seguisse adiante, que é assim mesmo, né? Que são as frases que se diz. E ela disse, e quando ela chegou, eu disse, como eu posso te ajudar? Ela disse, inicialmente, eu vim aqui para chorar. Eu disse, fica à vontade, nós vamos chorar, né? E foram muitos, muitos momentos. Tinha dias que ela dizia, eu já te contei, Lu, que aí ele me contava uma história. Na outra semana, ela perguntava a mesma coisa. E essa daqui eu te contei? Ele gostava tanto disso. Então, assim, foram meses e meses dela repetindo, falando. Mas, como eu disse inicialmente, parece que ninguém tem mais tempo para ouvir o outro. Você muitas vezes não deixa nem ele falar. Você diz, mas eu também vivi uma dor assim. Aí parece uma competição para ver quem sentiu mais, quem sofreu mais, né? É interessante porque as pessoas ficam competindo para ver a dor, né? Sim, o tamanho, né, da dor do outro. Uhum. Pois é. E nesse primeiro tipo de luto,
a gente observa que você vai, com o tempo, cumprindo as pequenas promessas que fez. Ah, eu vou ficar aqui porque o fulano queria muito que eu viesse aqui. E assim, o luto, ele vai reconstituindo os passos. Você reconstitui os passos, mas ainda é parte de Tainara, você. deixa eu só colocar algo aqui que eu acho que é interessante colocar. Minha mãe é o segundo filho, né? Sim. Então, E não é naturalmente não deve ser a mãe e os pais que enterram os exato. filhos. Então, Normalmente é o contrário, né? eu não imagino. Sim. Eu não imagino a dor, o pavor da minha mãe sobre isso. E aí eu lembro que quando a gente voltei de São Luís, né? Eu voltei, trouxe minha mãe para passar alguns dias comigo. Todo dia choro, nós chorávamos, ela chorava. E aí veio uma amiga, e essa amiga chegou, só que minha mãe não toma um remédio. Ela disse, eu não quero remédio, eu quero sentir o luto, eu quero me permitir sentir. Sim. E aí essa moça chegou lá e falou, Rosa, tu tem que tomar o remédio, tem que tomar o remédio. Me chamou e disse, meu filho está aqui, deu um bolo de remédio, dê para sua mãe, porque ela precisa, senão ela vai entrar numa depressão. E minha mãe não entrou em depressão, nem com o primeiro filho, nem com o segundo, mas ela se permitiu chorar e sentir a dor. É que hoje é tudo um diagnóstico. Não, e assim, as pessoas fogem de sentir eu não quero sentir Sim. dor nenhuma, Isso, né? se anestesia. Mas a dor é amiga, né? A dor é amiga. Deus criou a dor para ser nossa amiga. Sim, No psicodrama, né, vai dizer o processo de cura se dá quando você pensa sobre o assunto, você fala sobre o assunto e você ri daquele assunto. Então, o luto faz parte disso. Para se curar, você vai pensar muito, pensar, repetir, elaborar, como aconteceu no exemplo da Lu. Até um belo dia que você vai contar para alguém do que você sente. Um ano depois, um dia depois, um mês depois, você vai dizer, olha, eu preciso falar dessa pessoa. Eu preciso falar do que foi para mim. Então, você conta e reconta as histórias. Até que um belo dia, quando você menos espera, você vê alguma coisa engraçada e dá um sorriso. Lembrando daquela pessoa, poxa, fulano ia achar isso aqui muito engraçado. Então, você percebe que você está curado no sentido da cicatrização. Legal. Algo mais? Outro ponto seria busque apoio, né? Aqui a Nicole tem uma historinha que diz o quê? Sozinho não pode, né? Que você precisa estar inserido em um GR. Esse buscar apoio, busca apoio de amigos. Eu sei que tem um momento onde você vai ficar bem mais reservado, que você quer entender tudo aquilo, que você quer chorar, mas é importante buscar apoio. E buscar apoio de amigos íntimos, que você confia. Não precisa ser um montão de amigos, até porque a gente nem tem um montão de amigos, né? A gente tem muitos conhecidos, muitos colegas. Mas esse momento, normalmente você quer viver, porque, gente, no luto não tem máscaras. É você, né, com a sua dor, com o seu sofrimento, então não dá para botar máscara. Muitas vezes a família também está passando pela mesma dor. E é tão interessante que eu já vivenciei essa experiência de um filho e uma mãe. E quando o pai morreu, numa morte trágica, instantaneamente, eles dois se uniram bastante. E o filho começou a dormir no quarto da mãe para dar suporte para ela. E um dia ele me disse, Lu, eu muitas vezes saio do quarto e vou lá no banheiro e choro. E choro muito. E depois eu limpo o rosto, lavo e entro no quarto e puxo uma conversa com ele. E um dia ele disse, a minha mãe, outras vezes é ela quem vai. Eu disse, você já entendeu que a sua mãe também está fazendo a mesma coisa que você? Que tal vocês dois se permitirem chorar juntos? Né? E ele disse, você acha que isso é possível e que pode ser bom? Eu disse, vamos tentar. Não é? Vamos tentar, porque para o luto não tem regras. Né? Tente chorar junto com a sua mãe.
Menos uma coisa é certa, vocês não vão precisar mais se esconder, né? E ele disse que um dia ela disse: meu filho, hoje está doendo tanto, tanto, tanto que o meu peito está rasgando. E ele disse: mãe, e o meu também. E nesse momento eles se abraçaram e eles choraram tudo o que eles queriam chorar. E daí por diante eles não precisaram mais esconder essa dor um do outro. Legal, assim, então permita-se sentir e buscar apoio. Mais Sim. algum? Hein? Mais uma só. O tempo, como é que está nosso tempo? Temos aí 10 minutinhos, ainda dá certo. Ainda. Está certo. Então, cuide de si. Acho que esse é legal. Esse é muito importante, Esse é uma dica né? boa. Cuidar de si. Que é o quê, gente? Geralmente você fica tão... Você se auto-abandona vivendo um processo de luto, né? Então, cuidar de si, olha para você. Passou aquela fase mais severa, sabe? Cuida da tua alimentação, né? O que mais, pastor, que tem como sugestão? Sim, cuida. Não, era ainda naquela Cuidar outra da fase. aparência, se alimentar. Se alimentar, uma alimentação Atividades. equilibrada, atividades Dormir físicas. Exatamente. Atividades relaxantes. Você precisa ter um local onde você vai se reabastecer. Seja no seu grupo de relacionamento, seja fazer uma caminhada na praia, contemplar a lua, ficar sozinho, não tenha medo de ficar sozinho, né? De reviver as histórias. Então, isso é importante, você cuidar de você mesma. Porque é uma fase onde a tua imunidade está muito baixa. Isso que eu ia falar. Pronto, você pode contrair muitas Eu doenças. passei isso, poucos sabem aqui, e como eu recebi a notícia 2 horas da manhã, eu passei alguns dias acordando 2 horas da manhã, e tinha noite que eu acordava como se a campainha estivesse tocando. O trauma. O trauma, porque aí um amigo meu que é psicólogo, fui atrás dele, mas Sim. com um amigo ele falou: cara, você sofreu um trauma. Trauma. Então eu ia dormir, mas alguém está tocando a campainha. Eu ia lá, olhava, porque eu tinha câmera, olhava e não tem ninguém. Sim. Então eu comecei a me exercitar. Fui para a academia, intensifiquei o Sim. treino na academia e tentando cuidar da mente, do coração, mas chegou nesse ponto. É interessante porque essa questão do trauma, Pode né? passar pra outra. Não só para a pessoa enlutada, mas para quem vive. Eu acordava de madrugada e fazia assim. Porque um dia eu fui dormir e acordei sem visão. Então eu acordava e ficava. Para conferir se eu conseguia ver. Até que com os cuidados, né? E aí isso chega no próximo ponto, não é, Lu? Para ser paciente, né? O próximo cuidado, ser paciente. Você pode falar. Ser paciente. Gente, conviver com o luto não é fácil. E você vê uma pessoa que você ama sofrendo, é difícil. Conviver com o enlutado não é fácil. Não né? é fácil. Você Não é. quer fazer alguma coisa... Eu escuto muito das pessoas, por mim eu arrancava a dor dele e colocava em mim. Mas eu acho que o que a pessoa mais quer de você, às vezes, é o seu silêncio, mas a sua companhia. Era o que a gente estava comentando antes de começar. Às vezes, um abraço, um silêncio, uma mão no ombro dizendo, eu estou aqui. Isso é cura. Isso traz cura. Então, tenha paciência. Não, a gente é cearense, a gente é meio aperreado, então diz assim, tá bom, menina, já enganchou isso aqui, desengancha, muda o disco, pula. A gente, na nossa vida muito prática, a gente acaba esquecendo que não é na mesma velocidade. A gente usa muita comparação. Olha lá, fulaninho já está pulando, ó, que felicidade, como ele está feliz, saltando pelos montes. E você aí chorando. Quando, na verdade, o fulaninho que está pulando talvez nem tenha começado a se dar conta do luto. Enquanto a pessoa que está chorando chegou há bastante tempo já. Me lembra muito a passagem bíblica de Lázaro. Porque Marta chegou, Jesus chegou lá e Marta foi logo acusando. Olha, se você não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus, olha, Lázaro vai ressuscitar. Ela, eu sei, no dia do juízo final, ele ressuscita com todo mundo. Não, se creres, verás a glória de Deus. Jesus ali, ele foi muito paciente com Marta. Ele entendeu aquela acusação implícita. A culpa foi sua que você não estava aqui. Mas Deus, ele foi
Jesus ele foi paciente e amoroso e mostrou a ela que nada é impossível para quem crê. Então, tenha paciência com seus enlutados e tenha paciência com você mesmo. Se você vive um luto, se perdoe, se ame, se abrace, porque não é culpa sua, é a vida. Agora chegar naquele momento final, e aqui a gente vai passar rapidinho. Que é a dica para apoiar quem está passando por um processo de luto. Eu acho esse tópico tão fundamental, porque a gente vai passar, vai viver com muitas pessoas próximas de nós, né, que vão estar passando por um processo de luto. E eu digo que muitas vezes não é por maldade que a gente coloca coisas, diz coisas que pode trazer uma dor maior ainda, né? Muitas vezes a gente passa e diz o quê? Coragem, seja forte, seja corajoso. Meu Deus, naquele momento, será se cabe essa palavra aí, né? Ou então, o que mais aí que tem? Já falou? Já falamos, esteja presente, disposto a ouvir. Não apresse o outro, foi o que a Tainá disse. Isso. Eu lembro de uma pessoa que ela comentou, né? Lu estava com poucos dias, talvez menos de um mês, que o meu marido morreu. A minha família, 2 irmãs e um cunhado, chegaram lá, eles tiraram tudo de dentro de casa que lembrava o meu marido. As roupas, sapatos, bebidas, bonés, tudo que ele tinha, ela disse, foi outra dor, foi outro luto, porque eu ainda não estava preparada para aquilo. Então, aí apressar o outro. Então, o luto exige o quê? Tempo. O luto exige tempo. E eu não posso entrar na vida do outro fazendo isso, né? Vai ter um momento que ele mesmo vai dizer, não, isso aqui eu não quero mais, essas blusas eu quero dar para alguém, eu quero escolher talvez uma que ele gostava muito e queria ficar para mim. Ela trazia muito essa questão. Então, assim, portas-retratos, que eram lembranças dela, de viagens, tiraram tudo, jogaram dentro de uma caixa e levaram para algum lugar. E essa mulher sofreu muitíssimo com isso. Então, não apressa o outro. Parece até uma segunda perda, né? Uma segunda perda, com certeza. Né? Apagar as lembranças, que está junto disso aí. Está junto disso aí, tentar evitar, né? Homenagens podem ajudar. Ou seja, se você era amigo daquela pessoa que morreu, você pode chegar para essa pessoa e sugerir, contar histórias de vocês, coisas que vão homenagear. Pedir para escrever, se ela quer escrever uma carta. Tem pessoas que fazem algo tão bonito quando passa o processo mais dolorido do luto, porque elas fazem o quê? Elas se engajam em projetos maravilhosos, não é, pastor? Minha mãe, como o problema da minha família é anemia falciforme, e morre muita gente, em São Luís o número de mortes é altíssimo. Eu tenho, mas não manifesto, eu e meu outro irmão, somos nós dois, mas minha mãe quer se engajar porque ninguém fala. Morre muita gente e ninguém fala. Você não ouve. Acho que ninguém aqui ouviu falar que alguém morreu de anemia falciforme, ou talvez nem conheça. E morre muita gente, né? Então, minha mãe está assim, meu filho, eu vou me engajar porque ela conhece, ela sabe, ela já perdeu 2 vezes, então, fruto disso daí. Disso aí. É incrível também, porque no meu caso, eu virei a defensora das bengalas oprimidas. Porque tudo meu é, nossa, você já ouviu falar das bengalas? Use bengala você também. Eu saio. A pessoa diz assim, Tainara, às vezes eu acordo com o olho embaçado. Opa, vai lá no instituto, eles recebem você. Assim, porque é lindo quando um trauma, uma ferida sua é usada para curar outras pessoas, né? Então, vamos abrir para as dúvidas da plateia? Acho que eles têm algumas perguntinhas. Tem só mais uma um pontinho, que é oferecer suporte e cuidados nesse período é essencial. Realizar tarefas práticas e resolutivas. Ou seja, se você não tem nada para dizer, você pode dizer para essa pessoa, eu estou aqui contigo. Como eu posso te ajudar? A pessoa pode estar precisando de uma faxina na casa dela. Ela se você sabe fazer um bolo, leva um bolo para ela, que é uma demonstração de carinho. Um almoço, né? Fazer um almocinho gostoso para essa pessoa. Então, faz coisas de forma prática, esteja junto.
principalmente esteja junto, como ele disse que a amiga fez com a mãe dele, ficou lá do ladinho, né? Então vamos tentar aprender a lidar e apoiar pessoas que estão vivendo, né, esse período do luto. Gente, nós vamos abrir agora para perguntas, se você tiver. Eu quero só falar aqui para vocês que é interessante a Igreja de Jesus, né? A gente está aqui falando sobre algo que possivelmente você vai ouvir pouco em outro lugar. E eu lembro muito que a comunidade de Jesus, ela usa pessoas com dons. Temos aqui 2 profissionais na área para treinar os discípulos. Então, por que isso daqui é extremamente importante? Eu vou falar um caso aqui para abrir para vocês. Mas o que chega de gente sem noção? Vocês já perderam pessoas, mas se vocês não perderam, ou por acaso forem visitar alguém que perdeu, tem coisas que é muito sem noção. É muito. Você não precisa falar muito. Chega, abraça e diz, estou aqui. Essa é a melhor coisa que você pode fazer por alguém que está enlutado, além dessas outras coisas. Mas tem gente que leva a dor. Rapaz, tu perdeu. Rapaz, tu sabia que eu perdi fulano de tal. Rapaz, fulano morreu num acidente de carro também. Minha mãe recebendo pessoas e a mulher falando. A Lu falou daqui, disputando a dor, né? Vamos ver quem é que sofreu maior dor. E a gente está dizendo, não façam isso. Vocês são ministros de Deus. Vocês vão lá para orar, para abraçar, para chorar junto. Às vezes para abençoar financeiramente, porque é muito gasto. Rapaz, é muito gasto, muito gasto. Financeiramente está aqui, meu irmão. Enfim, por quê? Porque a gente não lembra, quem está de luto não lembra as palavras que você falou, mas lembra a sua presença. Lembra que você esteve. Eu sei quem esteve lá no velório do meu irmão, dos meus 2 irmãos. Eu lembro de todos. Estavam lá dizendo, cara, estou aqui contigo. Estou aqui com a Dona Rosa. Então a gente quer abrir para você, talvez tenha uma pergunta aí sobre isso. E aí a gente pode aqui, estamos aqui com as 2 amadas irmãs para responder alguma dúvida sobre isso daí. Né? Então está aberto o microfone. Fale agora o cálice... Não, brincadeira. Olá, boa noite. Me chamo Oi, Antônia. Oi. Não quero perguntar, mas quero só comentar, assim, a questão de luto, né? Eu vivi, assim, há 8 meses, né? A perca da minha mãe, né? Então, assim, eu já passei mais da fase, né? Assim, daquele momento de choro, mas, de vez em quando, essa semana mesmo, eu estava comentando com meu amigo, com meu esposo. Tem dia que vem aqueles pensamentos fortes, aquela dor, né? Assim, que... Assim, eu, graças a Deus, eu consegui, assim, pela graça de Deus, a questão da espiritualidade, né? Então, eu entendo, assim, que é muito importante, porque tem dia realmente que vem aquela dor, aquela angústia, e, assim, que eu ainda não consigo acreditar que aquilo aconteceu. E essa questão, que eu não estou lembrado do nome aí, daquele luto que, às vezes, as pessoas não dão importância, né? Não reconhecido. Não reconhecido, porque assim, tipo, a minha mãe, ela tinha 87 anos, mas era a minha mãe, entendeu? Eu queria que ela estivesse aqui, mesmo entendendo a situação que ela estava vivendo, a gente também não era tão egoísta, né, de ver ela sofrer, mas era a minha mãe, então ela era uma pessoa importante, era a minha mãe, né? Então eu sofro porque ela não está mais aqui, né? Já vi pessoas me dizer assim, já era idosa, né? Mas era minha mãe, né? Então eu sofro muito por ela não estar aqui. Então essa questão da espiritualidade, eu reconheço assim que hoje a fé que eu tenho em Jesus me ajudou muito, porque não só a minha mãe, mas assim eu vivi luto do ano de 2016 que eu perdi uma irmã, em 2019 eu perdi um outro irmão. Esse também foi um que eu sofri muito também, que foi assim uma coisa repentina, né? Em 2021, eu perdi outra irmã, né? E agora, o ano passado, foi a minha mãe. Fora, assim, sobrinhos, tive um tio também muito querido, que foi também o ano passado. Então, assim, essa questão da espiritualidade, né? Não vou nem falar isso, vou falar assim,
a gente que tem Cristo, né? Sim. Foi o que me sustentou, posso dizer. Que na hora da Amém. dor, da angústia, né? Eu me apego a Ele, entendendo, né? Que, como diz o pastor, né? Que no futuro Ele vai restaurar todas as coisas. E aí a gente consegue, né? Suportar este momento. Amém. E é isso. E ele é Obrigada. consolo, né? Ela é consolo, é verdade. E é lindo a sua fala, porque, primeiro, por compartilhar, não é, com a gente, mas a coisa que me chamou a atenção é, eu entendo o porquê ela se foi, mas ela era minha mãe. Um posto único que ninguém vai ocupar. Isso mostra como nós somos únicos até nesses momentos de perda. Muito obrigada por partilhar conosco. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Ok. Boa noite, continuo me chamando Maroni. Boa noite, continuo me chamando Maroni. Está com 10 meses que eu perdi meu irmão. Somos 3 irmãos. Ele era do meio, eu sou a mais velha e tem a mais nova. Eu acredito que o mais doloroso para mim, eu acredito que foi por conta que a partida dele ele foi acometido pelo suicídio, né? Então, assim, eu perdi meu irmão. Ele se suicidou, né? Então, assim, para a gente foi muito doloroso. E eu acredito que a espiritualidade me fez ser mais forte, mas é bem diferente com a minha irmã mais nova, né? Eu, às vezes, fico me perguntando, né? Eu tenho sido o ponto mais primordial, assim, porque eu fico assim me perguntando, Senhor, como foi que eu fui tão forte do velório até hoje, né? Que eu consigo passar uma força, né? Para ela e para minha mãe, né? E muitas das vezes ela se culpa e pede perdão a mim, né? Por eu ter passado tudo isso sozinha, né? Eu até estava comentando com a irmã aqui que há uns dias atrás ela veio me pedir perdão por não ter estado comigo no momento mais difícil, né? Porque ela falou: eu estou aqui, segura a minha mão e a gente vai resolver a questão do funeral juntas, né? E acabei que eu via como ela estava num estado mais debilitada, né? Eu resolvi tudo só, né? E ela ficou com isso na cabeça, achando que ela tinha que estar ali comigo, né? E eu falei para ela que ela não precisava se culpar, porque ali realmente eu estava num momento mais posicionada. E eu disse para ela que eu não estava só, que se não fosse Cristo na minha vida, talvez eu nem sabia como eu tinha conseguido fazer tudo aquilo, né? E eu acredito que a espiritualidade ela ajuda demais, né? Mas muitas das vezes vem o porquê, né? O porquê da situação, o porquê que ele fez isso, né? Isso muitas das vezes eu tenho perguntado a Deus, né? Senhor, por quê? O porquê que ele fez isso? O porquê? Né? Uma pessoa que sempre tinha medo da morte. Muitas das vezes ele sempre dizia que tinha muito medo de morrer, né? E nessa situação, né? Ele tinha 23 anos. Então, assim, muito novo, né? Deixando uma filha de 7 anos de idade. E isso, para a gente ainda viver isso, ainda está sendo muito difícil, né? Até também está muito recente,
Está com 10 meses e eu acredito que é um processo mesmo, né? É como uma elevação, é uma montanha-russa. Sim. É idas e vindas, é altos e baixos, né? E só Deus mesmo para nos dar força, nos fortalecer nesse momento. Obrigada pelo silêncio. Obrigada Amém. pela partilha. Oi, boa noite. Eu me chamo Lidiane. Eu sou viúva, tenho 2 anos de que meu esposo faleceu. Decisão de Deus, né? Ele infartou. Não estava perto de mim, nem da minha filha. Eu tenho uma filha de 16 anos. E domingo passado, depois de 2 anos de conversa, de muito apoio, né? Buscando a igreja, buscando a Deus na nossa vida. Ela teve um momento bem revoltada, né? Não aceitando, não querendo vir para a igreja, mas assim, orando, pedindo a Deus e mostrando as minhas atitudes, porque eu busquei, eu me firmei, me batizei. Então, procurei servir na igreja, procurei GR, procurei apoio. Então, ela começou a procurar também buscar esse apoio, mas mesmo assim, hoje eu ainda vejo ela muito frágil. Domingo passado, como foi o Domingo dos Pais, eu estava aqui servindo e ela me ligou. Mãe, vem para casa, vem que está doendo muito. E assim, é uma sensação de impotência de mãe muito grande. Sim. Porque você vê aquela tua filha chorando, pedindo ajuda, e você diz assim, meu amor, você vai ter que passar por isso daí. É uma dor que eu não posso tirar de você. Você vai ter que passar, mas ora aí, que eu estou terminando aqui o meu GR, vou orar, vou expor, vou compartilhar, vou pedir ajuda, né? E Deus vai me ouvir. Assim como você sabe que quem te protege não sou eu. Quem está para te proteger está aí do teu lado, que é Cristo, e Ele vai ouvir tua oração. E assim, foi tão interessante que eu terminei o GR e fui para casa. Cheguei em casa, ela me atendeu com um sorriso. Glória a Deus. Um sorriso tão bonito. Eu disse, Deus mãe, é maravilhoso. você orou? Ela disse, orei. Eu também orei, viu? Eu coloquei o GR todinho para orar. Então, assim, existe momentos ainda que eu ainda a vejo assim, muito frágil. Lógico que ela só tem 16 anos de idade, é todo um processo. E ela disse até assim, mãe, eu não sinto tanta falta dele no aniversário, no dia que ele faleceu, mas no Dia dos Pais é muito ruim. Por quê? Porque eu sei que é uma coisa que ela nunca mais vai ter. Sim. Ela não vai ter mais aquela presença do pai, ela não vai ter mais aquela conversa, aquele pai perto dela. Sim. Mas assim, é um dia de cada vez. É pedindo, é clamando, é buscando e fazendo com que ela se fortaleça, né? Porque ela tem que entender que ela precisa passar por tudo aquilo. Por esse processo, Por todo esse processo. E os primeiros anos, as datas comemorativas, elas são muito cruciais, porque remete exatamente a essa falta, né, dessa pessoa. Tem mais alguém? Tem, não. Boa noite, me chamo Isaías. Oi, Isaías. Eu perdi meu pai está aproximadamente um mês. Ele faleceu com 88 anos. E a minha pergunta é que algumas vezes, de lá para cá, ele tem aparecido quando eu estou dormindo. Eu queria saber que viagem é essa. Quando você está vivendo um processo severo de luto e em tão pouco tempo, o luto afeta a tua vida de forma global. Então, você tem reações físicas, emocionais, comportamentais, psicológicas. E aí, dentro disso, o que é que acontece? Muita gente diz assim, será que eu estou ficando louco? Né? Eu estou vendo. Então, assim, muitas vezes é o desejo, né? É o desejo de ver. Nós acreditamos que nós não podemos ver, não é isso, pastor Daniel? Porque existe quem morreu não volta. Então, é muito mais fruto do que? Da nossa mente. Da nossa mente. O desejo latente de ter aquela pessoa. Tem outras pessoas que dizem assim, eu escuto a minha mãe me chamando.
né? Dizendo o meu nome, sai procurando, pensando que vai encontrar essa mãe. Então, tudo isso pode acontecer. Não é loucura, é muito normal dentro do processo de luto. O caso que aconteceu comigo, né? Eu estava ouvindo a campainha no mesmo horário que chegaram lá em casa, 2 horas da manhã. Eu ouvia claramente tocarem a campainha. Eu levantava e ia lá, assim. Eu disse assim, opa, rapaz, não. Deixa eu me cuidar aqui, né? E assim, é uma forma do seu inconsciente trazer à tona essa dor. Porque o sonho é a mensagem que o nosso inconsciente nos manda para que a gente possa trazer à consciência. Então, acredito que no futuro é importante o senhor buscar apoio, falar sobre isso. Se puder, se tiver alguém que possa escutá-lo, conte desses sonhos, relembre, fale sobre, porque isso vai ajudar a sua travessia pelo luto. A elaborar melhor isso aí, né? Gente, interessante, né? Eu não sabia que tinham tantas pessoas enlutadas aqui. Obrigado por aqueles que falaram, tá? A gente coloca aí os nossos sentimentos, estamos aqui para ouvir. Obrigado por falar de algo tão suicídio, né? Dói, a gente sentiu sua dor. Tão delicado. Sentimos, né? E Deus conduz todas as coisas. Eu acho que em meio a tudo isso, eu quero lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus ele tem um controle absoluto, Ele é bom, Ele é sábio no seu agir, e Ele tem uma promessa para nós, de que Ele vai restaurar todas as coisas, e na restauração de todas as coisas não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto. Eu sofro meu luto, então tem dias e dias, né? De vez em quando eu tenho uma foto dele lá, eu olho a foto, aí, caramba, morreu mesmo, porque a gente era amigão, né? Mandava as piadas. Era o moleque dos 4 irmãos, nós éramos 4 irmãos, é um moleque. Então, aí a lágrima desce, me permito chorar. É isso, é a vida, mas é a vida que está cheia de Deus. Não é uma vida que está ausente de Deus, é uma vida que a gente sabe que é Deus quem conduz. Então, queria agradecer pela presença de vocês aqui, agradecer, uma salva de palmas para as nossas psicólogas, né, que foram... Nós que agradecemos. Bênção, né, e caso você queira, talvez, abrir um pouco mais, tem aí disponível, talvez a gente vai disponibilizar alguma coisa, só para você entender que é necessário, é importante que você não se isole. Tá bom? Sozinho não pode. É exatamente isso. Busquem ajuda e falem. Encontrem pessoas da confiança de vocês para vocês falarem, repetirem a história, né? Estarem juntos, façam alguma coisa. Tem algo que vocês também podem fazer, né? Que não é só esperar que passe, que essas fases aconteçam. Você pode sim fazer muitas coisas para sair desse lugar, mas tem o tempo, né, que vai acontecer. Amém. E só para encerrar, eu gostaria também de falar que conversem sobre isso na casa de vocês. Eu sei que não é um assunto muito agradável, mas falar da morte nos ajuda a nos aproximar desse fenômeno que é tão humano. Falem para as crianças também, conversem com elas. Existem muitos filmes, muitos livros que podem ensinar as crianças, porque o luto infantil ele é real. Não é só você que perdeu um ente querido, às vezes é uma criança que perdeu um pai, uma criança que perdeu um avô, uma avó. Então, falem desse sentimento também com as crianças, não escondam delas, porque isso pode gerar muitas consequências ruins quando a criança se vê sozinha nesse luto. E assim, eu quero agradecer do fundo do coração essa oportunidade que a igreja nos dá. Agradecer a vocês por nos ter escutado, por ter nos recebido nesse momento. E eu só tenho mesmo que agradecer ao Senhor e louvar a Deus por este momento e por cada expressão rica e pelo sentimento de estar em comunhão conversando sobre isso. Muito obrigada. Vamos orar? Fala. Só era uma palavrinha que eu queria dizer a respeito de... Quando a gente fala de morte, a gente também aprende muito sobre a vida, né? Então, assim, que vida nós estamos vivendo?
Que vida nós estamos vivendo, principalmente com os nossos amados? Nós temos deixado vida para viver depois, ou temos vivido tudo o que é possível no nosso hoje, no nosso agora? Então, isso nos chama, porque muitas vezes o luto vem acompanhado de culpa, né, de coisas que você gostaria de ter dito e você não disse. Então, diz hoje. Porque nós não temos controle nenhum sobre o dia de amanhã, né? Nenhum controle. Então, não guarda vida para viver amanhã. Vive hoje. Tragam Amém. flores em vida. Amém. Vamos orar então, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente fala muito sobre glorificar a Deus, né? Glorifica a Deus com o teu trabalho, glorifica a Deus com o teu relacionamento, glorifica a Deus com... sei lá, algumas coisas que você deve e pode fazer, faz bem. Mas Jesus também fala que a gente glorifica a Deus com a morte. Interessante, João 21, no verso 19, Jesus disse isso para informá-lo, falando sobre Pedro, que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Interessante, né? Então a nossa morte também irá glorificar a Deus. Então, que a gente saia daqui com a esperança de que a morte não é o fim, mas é o começo daquilo que nós iremos viver para toda a eternidade com o nosso glorioso Jesus, tá bom? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que aprendemos aqui, e queremos também orar pelos enlutados, por aqueles que ainda sofrem, choram. Ó Deus, que Tu possa trazer o consolo, possa trazer a paz, enfim, Jesus, ministra o coração desses, e que em nome de Jesus, em Teu nome, eles possam Te honrar e Te glorificar em meio à dor, Senhor Deus. Obrigado por Tua igreja reunida, leva-nos em paz, nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tá bom?